Pedro Barleta, presidente da Medicina Intensiva do primeiro ano aqui do HC, e hoje eu vou apresentar esse artigo, que é o Early versus Later Anticoagulation for Stroke with Atrial Fibrillation, que se refere a esse trial, que ele foi nomeado de Milan Trial. Teve como primeiro autor o Dr. Urs Fischer, que ele é membro do Departamento de Neurologia do Hospital Universitário de Berna, e teve como principal financiador a Swiss National Science Foundation e outras instituições de fomento à pesquisa. Vale frisar que não teve envolvimento da indústria no financiamento desse estudo. Então, como background, nós sabemos atualmente que os DOACs eles conseguem reduzir a incidência de embolia sistêmica, de AVC isquêmico, e eu trago essa meta-análise que buscou comparar justamente a varfarina com os DOACs, levando em consideração esse desfecho combinado de stroke e embolia sistêmica. E a gente consegue observar que, na época, os NOACs, os novos anticoagulantes orais, eles conseguiram reduzir realmente, em comparação à varfarina, a incidência desse desfecho combinado. Muito disso se deu às custas de uma redução do AVC isquêmico, AVC hemorrágico. E também conseguiu diminuir a mortalidade por todas as causas. E nos desfechos de segurança, observou-se uma redução na incidência da hemorragia intracraniana, a despeito de um aumento discreto em relação à hemorragia gastrointestinal. Porém, o que nós temos hoje na prática clínica é uma dúvida de quando iniciar os DOACs nesse contexto de um paciente que sofreu AVC isquêmico de etiologia cardioembólica com fibrilação atrial. Se a gente iniciar muito precocemente, a gente teria um risco teórico de transformação hemorrágica desse AVC, e também se a gente deixar para começar um pouco mais tardiamente, talvez esse paciente ele ficasse desprotegido para novos eventos cardioembólicos. Atualmente, o que a gente tem de evidência na literatura se refere a outros anticoagulantes. Então, essa meta-análise buscou avaliar trials que comparou o início precoce da heparina, de heparinas, baixo peso molecular, heparina não fracionada, nesse mesmo contexto de paciente com AVC isquêmico, com fibrilação atrial, em comparação com a aspirina ou placebo. Então, no que se refere à recorrência de AVC, não houve diferença a partir da análise dessa meta-análise, e ainda pior, houve um aumento na incidência do sangramento do AVC hemorrágico. Então, hoje, os guidelines, eles justamente, diante dessa literatura, dessas evidências que a gente tem atualmente, eles buscam, eles dão algumas sugestões, algumas orientações, mas com grau de recomendação baixa e nível de evidência fraco. Então, aqui o guideline europeu, eles recomendam o início da anticoagulação entre 3 a 4 dias, nessa situação de paciente com AVC isquêmico considerado minor, numa situação de cardioembolia. Para aqueles pacientes considerados tendo AVC moderado, eles recomendam o início em 7 dias, mais ou menos. E para aqueles pacientes com AVC mais extenso, a recomendação seria o início mas assim, além dos 14 dias, né, a partir dos 14 dias. Algo parecido nos guidelines americanos, eles recomendam o início a partir dos 14 dias para aqueles pacientes que teriam um risco maior de transformação hemorrágica, e para aqueles pacientes que têm um risco considerado baixo para a transformação, seria o início entre 2 e 14 dias. Nós temos alguns estudos referentes ao início dos DOACs nesse contexto desse paciente com AVC isquêmico e fibrilação atrial. Eu trago aqui o Time Trial. Ele buscou realmente comparar o início precoce em até 4 dias com a anticoagulação com os DOACs versus a anticoagulação mais tardia, iniciada entre 5 a 10 dias. Os pacientes eram randomizados em até 72 horas do evento índice, e buscou avaliar esse desfecho primário, que era um desfecho combinado de recorrência do AVC, hemorragia intracraniana sintomática e morte por todas as causas. Eles buscaram testar um teste de não inferioridade, considerando uma margem de 3%, e aplicaram de maneira secundária um teste de superioridade. Esse trabalho ele teve alguns problemas, acabou que o recrutamento deles estava acontecendo durante a pandemia, eles calcularam no início uma amostra de 3.000 pacientes, conseguiram randomizar apenas 888 pacientes. Mas o que eles trouxeram de resultados foi que realmente houve uma não inferioridade em relação ao início precoce e o início tardio, e quando eles aplicaram um teste de superioridade,
realmente não houve diferença estatística, mas vale frisar realmente que teve esse problema na randomização dos pacientes, acabaram recrutando bem menos do que eles tinham programado. Então, o objetivo do Elan Trial foi avaliar justamente a eficácia e a segurança do início precoce dos DOACs versus o início tardio. E o início tardio aqui, eles consideraram aquelas sugestões de guidelines em pacientes que foram classificados quanto à gravidade do AVC a partir da imagem, em pacientes que tiveram AVC e tinham fibrilação atrial concomitante. Então, agora falando um pouco dos métodos, os pacientes eles foram randomizados a partir de 103 centros de AVC em 15 países da Europa, Oriente Médio e Ásia. Os pacientes eles eram randomizados entre outubro de 2017 e dezembro de 2022. Como critério de inclusão, os pacientes eles tinham que ter mais de 18 anos, os pacientes eles tinham que ter o AVC diagnosticado seja com neuroimagem ou um déficit neurológico agudo, presumidamente isquêmico, com duração de mais de 24 horas com a tomografia normal. Os pacientes eles tinham que ser previamente diagnosticados com FA ou diagnosticar a FA durante a hospitalização, e o médico assistente ele tinha que aceitar em realmente prescrever o DOAC. Vale frisar que antes da randomização era permitida a trombólise e a trombectomia. Como critério de exclusão, nós temos o paciente com FA de causa potencialmente reversível, o paciente com FA valvar, paciente com síndrome aórtica aguda, pacientes que eram anticoagulados previamente ao AVC ou, por algum motivo, iam necessitar iniciar DAPT, presença de hematoma pariquematoso dentro do tecido infartado ou hematomas, hemorragias satélites, também era um critério de exclusão, e pacientes com sangramento grave, comorbidades graves, mulheres grávidas, lactantes também foram excluídos. A hemorragia petequial, dentro do tecido cerebral, desde que não causasse efeito de massa, ele não era um fator de exclusão. Então, como é que eles classificaram o AVC? Então, foi realmente uma classificação pré-randomização a partir da imagem. Então, aquelas áreas de infarto menores do que 1,5 centímetros, o paciente que tinha realmente essa imagem menor do que esse parâmetro, eles eram classificados como tendo AVC minor. O AVC moderado era aquele infarto na distribuição dos ramos da artéria cerebral média, anterior e posterior, ditos no ramo superficial mais para cortical, e o major era infartos maiores na topografia dessas artérias, ou um AVC, uma área de infarto maior do que 1,5 centímetros no tronco ou no cerebelo. Então, a partir dessa classificação, os pacientes eram randomizados. Então, aqueles pacientes que eram classificados como tendo AVC minor ou moderado, eles eram randomizados em até 48 horas. Então, aqueles pacientes que caíam no braço de início precoce, eles iniciavam a anticoagulação em até 48 horas. Para aqueles pacientes com AVC minor que caíram no braço de anticoagulação late, eles começavam a anticoagulação entre 3 a 4 dias. Aqueles pacientes com AVC moderado que caíam no braço de anticoagulação tardia, eles acabavam iniciando a anticoagulação entre 6 a 7 dias. Já aqueles pacientes que, no início, eles eram classificados como tendo AVC major, eles eram randomizados em até 6 a 7 dias, caindo no braço precoce, começavam a anticoagulação no ato da randomização, ou seja, entre 6 a 7 dias do evento índice, e aqueles pacientes que caíam no braço late, eles acabavam começando a anticoagulação entre 12 a 14 dias. A randomização ela foi feita numa proporção 1:1, e qualquer DOAC que já tinha sido aprovado no contexto de anticoagulação nesse tipo de paciente, ele era aceito no estudo. E os pacientes eles eram seguidos por entrevista telefônica no 30º dia para avaliar os desfechos, e a questão eles faziam uma visita domiciliar no 90º dia, principalmente para avaliar a escala de ranking pós-randomização. Então, o desfecho primário foi um desfecho composto, que envolveu algumas variáveis. Então, ele englobou a recorrência do AVC isquêmico, a embolia sistêmica, o sangramento extracraniano é considerado importante, hemorragia intracraniana sintomática e morte vascular em 30 dias. Já os desfechos secundários eram os componentes do desfecho primário, morte por qualquer causa, sangramento considerado não importante, uma avaliação dicotômica entre, no caso da escala modificada de ranking, então um paciente que tinha um ranking 0 e 2 versus 3 e 6, e mudança ordinal na distribuição da pontuação
da escala de ranking. E era avaliado dentro de 30 dias e 90 dias após a randomização. Então, o que eles classificaram como sangramento extracraniano importante? Então, tinha que trazer uma repercussão. Então, a queda de HB de 2 pontos dentro de 24 horas, a necessidade de receber transfusão sanguínea, pelo menos 2 bolsas, ou sangramentos em lugares nobres. E, mais uma vez, esses desfechos eles eram avaliados através de entrevista telefônica ou a visita clínica no 90º dia. Bem, então aqui falando um pouco sobre análise estatística. Os autores, eles argumentam no artigo de que eles não tinham, na época da realização desse artigo, estudos que embasassem um cálculo de amostra para fazer um teste de superioridade, não inferioridade ou inferioridade. Então, eles optaram por não aplicar nenhum teste estatístico nesse estudo, então nenhum valor de P ele é demonstrado nesse estudo. Para o cálculo do tamanho da amostra, eles consideraram uma possível incidência no desfecho primário de 5% no grupo later e 4,5% no grupo early, em 30 dias, e eles calcularam a amostra de modo a ter um intervalo de confiança para a diferença entre os grupos de 2 pontos percentuais. 2 pontos percentuais, e esse cálculo chegou a esse N, que seria de 1.800 pacientes. E eles acabaram randomizando 2.000 pacientes para garantir as perdas. A análise primária foi feita seguindo o princípio intention to treat modificado, e eles utilizaram a regressão logística e modelos de sobrevivência para as variáveis binárias depois para conseguir esses cálculos. Então, seria esse intention to treat modificado. Então, eles randomizaram 2.032 pacientes e, após a randomização, eles excluíram 19 pacientes. Eles, na descrição do flowchart, eles dizem que foram 5 pacientes que não consentiram análise post-hoc, teve 13 pacientes que foram excluídos pós-randomização, e os autores eles trazem que esses pacientes eram advindos de um centro que não estavam seguindo boas práticas, não eram aderentes a guidelines de boas práticas clínicas. Eu tentei buscar o que seria isso, não achei. E um paciente acabou sendo randomizado 2 vezes. Então, as análises de intention to treat acabaram incidindo em cima de 2.013 pacientes que foram divididos nos grupos. Então, 106 caíram no grupo de anticoagulação precoce e 107 no anticoagulação tardia. E desses pacientes, 949 pacientes do grupo precoce receberam o tratamento, 935 no braço tardio receberam tratamento, e ao longo do estudo, dos dias, as perdas elas foram, de certa forma, equilibradas. Então, falando um pouco do baseline dos pacientes, a mediana era de 77, 78 para ambos os grupos. A maioria dos pacientes eles eram advindos de centro-europeus, então eram pacientes de etnia branca. O NIH da admissão era 5 e, na época da randomização, era de 3. Dos pacientes que foram randomizados, mais ou menos 20% foram pré-randomização, foram submetidos à trombectomia e 40% receberam a trombólise. E agora, falando um pouco sobre a questão da quantidade de pacientes que estavam com AVC major, moderado, a gente consegue observar que assim, o AVC minor era mais ou menos 37% para ambos os grupos, moderado mais ou menos 39%, e para o major mais ou menos 23%. Então, no que se refere aos resultados referentes ao desfecho primário. Então, a gente consegue observar que que não houve, na verdade, uma diferença numérica entre os eventos para o grupo early e o grupo later. Então, a gente não observa uma diferença numérica nesse sentido, mas houve, de certa forma, um sinal para uma redução para o AVC isquêmico. Mais importante frisar também que não houve uma diferença numérica no que refere-se ao sangramento intracraniano sintomático. Quando a gente avalia os desfechos em 90 dias, então houve algo parecido com o que a gente viu com 30 dias, até um sinal maior para uma diferença numérica, no que refere-se à anticoagulação precoce versus a tardia. Já o AVC isquêmico realmente continua com esse sinal tendendo para o benefício e não houve diferença realmente numérica para aqueles pacientes com hemorragia dentro da calota craniana.
falando um pouco da análise de subgrupo, a gente consegue observar que, para aqueles pacientes com NIH acima de 10, parece haver realmente uma diferença numérica entre o início da anticoagulação precoce em comparação à anticoagulação tardia no que se refere ao desfecho primário, que é aquele desfecho composto em 30 dias. E para aqueles pacientes que foram classificados com AVC Major, também houve provavelmente uma diferença numérica aqui. Para o desfecho primário, avaliado em 90 dias, a gente consegue observar que para aqueles pacientes que tinham mais de 70 anos, a gente observou uma diferença numérica tendendo para o início precoce, e no caso do AVC Major também a gente consegue observar essa tendência para a anticoagulação precoce. Avaliando-se agora as curvas de incidência cumulativa, a gente consegue observar que parece haver uma diferença numérica desde o início do estudo, desde o início da randomização, no que se refere à anticoagulação, em favor da anticoagulação precoce para o desfecho primário. Porém, quando a gente avalia a curva ajustada para o risco convertível de morte não vascular, parece que essa diferença ela é um pouco diluída, não havendo uma diferença numérica no final das contas. Então, para a discussão, eu trago aqui alguns pontos fortes desse estudo. Então, foi um estudo que foi um trial de financiamento acadêmico, acabou incluindo bastante pacientes, 2.000 participantes, em comparação ao Carmen Trial, que acabou randomizando só 168 pacientes, e eles usaram a definição do AVC baseado em imagem. Acredita-se que essa associação entre transformação hemorrágica seja mais associada ao tamanho do AVC em si, do que o NIH, porque o NIH acaba levando em consideração também a localização do infarto, então talvez seja um ponto forte desse estudo. E como ponto fraco, eles excluíram pacientes anticoagulados, exclusão de pacientes com hemorragias parenquimatosas, e a pontuação do NIH foi considerado baixo. E muitas das vezes a gente costuma estratificar esse paciente em um AVC mais importante ou não a partir do NIH. Então, como conclusões, eu trago aqui que as taxas de hemorragia intracraniana sintomática, ela, a princípio, avaliada nesse estudo, foi baixa no grupo de anticoagulação precoce. Talvez seja improvável que tenha, assim, realmente um risco nesse início precoce. Teve um sinal para uma redução de eventos isquêmicos, de AVC isquêmicos, com essa anticoagulação precoce. E a anticoagulação precoce talvez seja razoável em algumas situações clínicas selecionadas. Agora, só como expectativas futuras, perspectivas futuras, eu trago aqui o Optimus Trial, que vai buscar avaliar justamente isso. Então, o critério de elegibilidade deles são pacientes com FA não valvar com o diagnóstico de AVCI, e vão comparar justamente o início precoce da anticoagulação com DOACs, em até 4 dias, versus a anticoagulação tardia, entre 7 a 14 dias. Eles estão em fase de recrutamento, eles pretendem ter um objetivo de recrutar 3.478 pacientes. Esse estudo, diferente do Elon Trial, eles vão buscar como desfecho primário a incidência combinada de AVC isquêmico recorrente e embolia sistêmica em 90 dias, e eles deixaram os desfechos de segurança como desfechos secundários, então sangramento intracraniano e extracraniano maior. Excelente. Bom, temos aí dúvidas que vocês acharam. Esse é um estudo que eu acho que é bem legal, é uma dúvida do dia a dia aí, nosso, né? Tem um protocolo, não sei muito do dia a dia, né? Um faz 2, 3 dias, outro faz 7, outro faz 14, Só começando pelo GCP lá que você falou, o GCP é um treinamento obrigatório para a pesquisa clínica. Se você quiser fazer pesquisa clínica, você tem que fazer um treinamento de Good Clinical Practice. Esse boas práticas clínicas, na verdade, assim, se você está seguindo os preceitos éticos, se você segue o protocolo do estudo adequadamente, se você entende como aplicar um termo de consentimento esclarecido, entendeu? Então, quando fala que aquele centro não estava aderindo ao GCP, é porque tinha algum problema sério lá. Ou ético, ou não estavam seguindo o protocolo do estudo, estava fazendo tudo errado, não seguia. Então, isso é um furo de boa prática clínica na condição de estudo clínico. Tá? Então,
uma coisa. Quando a gente vai participar, todo mundo que é delegado para participar de pesquisa clínica tem que ter o treinamento do GCP, que é um treinamento online que você faz lá, faz uma prova, ele é assim. Acho que é legal, foi interessante, porque realmente tem uma dúvida que a gente tinha, tem tempo, né? Eu estudava mais tarde, eu estudava aqui, sobre isso, assim, nunca, não era nada, não tinha nada para bater o martelo. Eu acho que isso ainda não bateu o martelo, porque a gente tem que fazer muito precoce, né? E tem que falar, era uma questão de a gente não tem pressa para a gente formular FA, porque o benefício é tardio, o benefício é de 1 ano, os pacientes, então você não tem pressa se você não gostar, então eu acho que continua com isso, assim. Mas às vezes, de repente, para aquele paciente que não é você grande, mas que já está, tipo, estável também, talvez seja uma coisa legal que a gente institui, principalmente pensando que a gente talvez já discutiu, né? Tipo, geralmente, as vezes a gente prescreve na UTI, acaba ficando na enfermaria e acaba que o paciente vai com isso. Não sei se isso se aplica aqui, mas, tipo, geralmente, porque você começa no hospital, o paciente tem que se mais. Não sei o que leva disso, assim. Isso tudo é uma coisa super interessante. O que é, Pedro, que você achou diferente aí? Achei diferente porque a gente da estatística, o que é o ponto diferente? É justamente isso, a gente está diante do trial, que é tipo, um ensaio clínico permite a gente ter diferença estatística, assim, e aí acabou que os autores eles optaram por não aplicar os testes estatísticos, né, para a gente ter uma resposta sobre prioridade. Então foi algo assim, inédito para mim. E, assim, foi um pouco frustrante, porque geralmente você lê assim, vou ver uma resposta. Porque a gente não consegue aplicar, assim, ter uma diferença estatística, algo desse sentido para aqueles estudos que são observacionais. Então, aqui o trial vai ter uma resposta. Aí, quando você chega lá, não tem. Mas eu gostei que eles foram agnósticos, né? Que eles falaram assim, eu não sei o que vai ser melhor ou não, então é melhor eu não fazer hipótese nenhuma. Eu quero só estimar a incidência do evento do seu primário e eu vou randomizar para ver qual que é a estimativa desse teste. Eles juntaram o sangramento e isquemia, que serão duas coisas. Só que não precisa ser diferente, né? Isso é outra discussão. O que vocês acham desse desfecho composto? Eu acho que é porque eles como eles acabaram colocando assim, desfechos que, em teoria, beneficiariam a anticoagulação precoce, então vai reduzir embolia, vai reduzir AVC, e colocou também no bolo desfechos de segurança, que, teoricamente, iriam contra o AVC, a anticoagulação precoce. Então, vai sangrar, vai ter um AVC hemorrágico. Então, a tendência é, assim, na minha cabeça, assim, isso é neutro, né? Se você tá... Mas o que vocês acham? Se vocês pudessem desenhar, o que vocês fariam? Acho que faz sentido diferença. E a partir de agora, estamos trabalhando realmente. Mas a hipótese não é sentir diferença. A hipótese é assim, eu quero saber qual que é o risco desse evento em cada grupo. É isso. Esse que é o... Mas vocês acham que só para lembrar, desfecho composto geralmente não é uma coisa boa, porque você faz uma salada. Mas uma salada bem feita talvez seja melhor do que um ingrediente só, né? A conclusão dele. Tá? Porque talvez um ingrediente só não seja suficiente para você achar um resultado. Né? Qual foi a incidência do desfecho primário no grupo controle? Baixíssimo, acho que sim. Não, o controle não é interessante, foi uns quase 4,5. É um pouco menos do que 4,1, né? Então, esse é um dos motivos para você fazer um desfecho composto. Quando o seu desfecho primário é raro, às vezes você junta vários desfechos juntos para você ter mais evento e conseguir estimar as coisas, porque você tem muito pouco evento, você não consegue. É só espera as coisas, né? Então, é uma justificativa para usar o desfecho composto. Poderia botar morte aí? Ruim, né? 1% é muito pouco, né? Não teve poder nenhum para ver a diferença de morte, né? Então, estimar se aumentava ou não. E a incidência foi bem baixa. E aí, o que vocês acham? Vou fazer um desfecho composto. Qual que é o pré-requisito essencial para eu juntar desfechos juntos? Se eu quiser usar um desfecho composto. Sim, eu acho que isso faz sentido.
pode. É que, na verdade, o principal critério é que eles têm que ter o mesmo peso. Em termos assim, porque se você bota a morte com... sei lá, isso não dá para você juntar. São duas coisas totalmente diferentes, entendeu? O peso que você dá para cada uma dessas coisas é muito diferente. Então faz sentido quando você junta coisas que você pode dar o mesmo peso. Isso sempre é um pressuposto que pode ser questionado. Você pode falar assim, putz, ter AVC recorrente não é a mesma coisa que o cara ter um sangramento. Você pode falar isso. Mas, em teoria, assim, são desfechos que dá para a gente engolir que são razoavelmente combináveis, né? E a morte, acaba que a morte de causa vascular vai ser consequência de algum deles ali. Então, até dá para botar junto. Então, os desfechos da cardiologia, geralmente, eles botam Major Adverse Cardiovascular Events, lá botam morte, AVC, infarto, reintervenção. Geralmente são essas 4 coisas juntas na carga. Aqui eles usaram esse desfecho, até faz sentido juntar. Mas daí quando a gente vê que teve uma diferença, vamos assumir que teve uma diferença. A gente tem que ver onde que foi a diferença, né? E onde que foi? Ela a favor ou contra o que vocês esperavam? Seria mais, que foi puxado mais para a questão da reconhecimento do AVC. Sangramento mudou? Não. Não, né? Então isso eu acho que é uma coisa importante para a gente interpretar esse estudo, né? Se a gente for pensar assim, ele quis estimar a incidência do negócio. Não. Poxa, o sangramento não aumentou e reduziu o AVC, aparentemente, a gente deveria descolar um pouco mais cedo. Né? Mas concordo com a Camila, esse estudo, assim, não dá para bater o martelo só com ele, né? Tanto é que tá tendo outro estudo, outro grupo está fazendo outro estudo, né? Mas, olhando assim, eu pessoalmente, nós intensivos geralmente temos medo do sangramento, a gente quer que segure a anticoagulação por mais tempo, né? Mas eu já vi mais de um paciente começar a fazer embolização, fazer AVC de novo, emboliza para a perna, não sei o quê. Então, isso pode acontecer também, né? E um paciente que já chegou com AVC, se eu for aplicar, nem aplica Chaves, né? Ele já teve evento, ele tem indicação, acabou, né? Então, para o AVC minor e para o moderado, bem tranquilo. E aí, agora vamos só ver o subgrupo, porque eu sei que ele não fez um teste de hipótese, subgrupo e tal. Fez uma aula de subgrupo. Isso que me chamou muita atenção. Eu pensei que aí que ia dar errado. E aí, um AVC maior foi o que preveniu e que não sobrou. Entendeu? E é justamente o contrário. Quando é grande, vamos esperar mais. Mas isso tem um motivo por causa do protocolo. Qual que era o motivo? Acabou utilizando. O Major começava a anticoagular quando? No precoce, no tardio? Volta lá no teu estágio. Vai ser que fez ou é que não existia? Não, no site deles. Pô, eu fiz um negócio ali. Sei. Então, o Major era depois de 12 dias, né? O precoce 7. Exato, o precoce seria 7. É precoce, né? Não, tudo bem. Então, mas a gente esperava 2 semanas. E aí, mesmo na Neuro, tem escolas. Eu lembro, o Comerage, por exemplo, gostava mais de segurar. Eu lembro também, né? Aí tem o pessoal que estuda muito AVC, eles são mais agressivos, né? Mas eu acho que é justo, né? 5 dias dá para você ver se o cara fez pressioterapia, se teve que ir para canectomia, né? Passa essa fase mais aguda, e aí você começar com 6 dias, 6, 7 dias, tá ótimo. E foi aí que teve diferença mesmo, né? Porque você começar no dia, com 3 dias ou com 6 dias, que era o minor e o moderado, que era onde tinha a diferença era menor, aparentemente isso não teve muita diferença. Parece, sei lá, 48 horas, 3 dias, pelo amor de Deus. Exato. Sim, Não ia ver diferença. E Se fizesse com 14 todo mundo, talvez pegasse os menores. Isso. Não, e aí a diferença seria marcante. Exato. E no minor, o conceito que se tem é que o minor você trata igual e esteja alto risco, e vice-versa, né? Então, você já trata logo para prevenir evento logo. Mas ele mesmo fala que Tem. Ele fala isso. Mas, poxa, já são 400 pacientes randomizados, né? Melhor do que a gente ficar nos outros fracionais.
Porque no observacional você condiciona geralmente a análise ao paciente que não recebeu por algum outro motivo. Né? E ainda são vários centros. Tá bom, então acho que os pontos desse estudo é o cálculo de amostra e análise diferente, né, sem valor de P. E tudo bem, porque se você olhar intervalo de confiança, no fim a inferência estatística, a gente sempre olha ela com duas formas. Né? A gente faz o intervalo de confiança e o valor de P, que é o teste de hipótese. Mas a inferência disso você pode fazer só com o intervalo de confiança. Que é o que realmente importa, na verdade, que é estimar, com base nessa amostra, o risco de acontecer o evento. A gente pensou. Que esse maneiro é bem. Mas é que a circulação posterior dificilmente ia ser médio. Porque, como é baseado na extensão anatômica. É só se pegar cerebelar. Cerebelar é como uma outra. E daí entra. Tá bom. Então virou médio. Acho que ele faz por tamanho e gravidade do local. No caso da realidade da UTI, assim, a princípio, se o paciente chegou, está no UTI, ele está entubado, por algum motivo não está recebendo a anticoagulação. A gente, pelo que eu vi, assim, é realmente a enoxaparina, a heparina não reduziria, até aumentaria risco de sangramento. Como é que seria assim, o DOAC na diaterapia intensiva? Aí a gente não usaria o DOAC. Aí, Pedro, tem duas opções, basicamente. Ou você anticoagula com heparina de baixo peso, que é uma opção. E em alguns lugares, a gente às vezes faz isso também, você opta por anticoagular com heparina, para caso sangre, você reverter, e se precisar operar, você reverte a opera. Tá? Só que essa anticoagulação, nesse caso, a gente chama de protocolo neuro. Você vai anticoagular sem dar bolos. Entendeu? Você começa, que é o que a gente geralmente faz mesmo. Você começa a anticoagular devagarzinho e vai subir. É diferente do antivascular. Quando chega um paciente com TEP, você vai anticoagular com heparina, você dá bolos de heparina, o TTPA vai estourar para cima e você vai ajustando para baixo, ao contrário. O AVC, no neurocrítico que você quer anticoagular, você começa com 12 unidades quilhões, devagarzinho, olha o TTPA, vê que não está na faixa, aumenta assim, vai aumentando aos poucos até chegar. Sem dar bolos. Tá? Se você fizer heparina e contínuo. Certo? Esse que seria o caso. A gente não usaria a DOAC na UTI, a não ser que seja uma glicemina, sei lá. Fora vocês vão ver. Aqui na nossa UTI vocês vão ver. A gente só recebe AVC ou entubado ou com tomia. Essa nota você trouxe, né? Na introdução de vez não vi, né? Que a heparina talvez fosse pior, né? É isso. Sim, isso tem mesmo. Isso tem trabalho com PVC. Eu não cheguei a ver o que você trouxe, mas com trombose cerebral, por exemplo, a gente sempre anticoagulou com heparina, né? E tem trabalho comparado heparina versus enoxa. Aí é porque você começa a anticoagular mais cedo mesmo. Quando você dá enoxa, já tá. A heparina no protocolo dele demora para chegar lá. Perfeito. Provavelmente é por causa disso. Em teoria, o desfecho é melhor. Para a trombose cerebral, que é um caso que às vezes o paciente vem com sangramento, com infarto venoso, com sangramento, e você anticoagula. Os trabalhos mostram que a enoxaparina, o baixo peso, é melhor do que a heparina EVI. Mas ainda assim tem essa preocupação. Mas é o que é? Não, é que os guidelines eles acabam trazendo recomendações a partir do que a gente sabe sobre outros anticoagulantes. Aí tem essa meta-análise aqui que viu comparando o início precoce das heparinas em até 48 horas versus aspirina e placebo. E aí, para a recorrência de AVC não teve diferença. E aumentou o risco de sangramento. E aqui eles acabaram colocando ambos, mas a gente não dá para saber, né, qual é o motivo. Não, acho que faz sentido. Mas nesse sentido, eu acho que o DOAC é bastante equivalente a inox, de baixo peso. Assim. Porque essa diferenciação já existe. Quando você usa baixo peso, você reduz eventos, geralmente, em relação a hiperparâmetro, porque é mais difícil chegar na dose. Então. Eu achei legal, Pedro, que você falou na apresentação do que a diferença numérica. Assim, eu faria igual a você. Faria isso, como é que você faria?
Na hora de apresentar o desfecho primário. Ele não falou diferença estatística, ele falou diferença numérica. Assim. Como que você falaria? Como você falaria o intervalo de confiança? Como é que você trataria o desfecho? Eu acho que aqui eu precisaria, assim, ele é difícil de interpretar mesmo, mas assim, a estimativa de sangramento no grupo de intervenção é tal, a estimativa de sangramento no grupo é tal. Acho que é, De tanto tanto. porque não tinha um teste de hipótese, tinha um maior que o outro não. Entendeu? Aí você olhando, aparentemente a estimativa do desfecho primário no grupo de intervenção é menor. Mas se você fosse aplicar um teste com valor de P, seria neutro, né? O P daria 0,1, porque cruzou os intervalos de confiança se cruzam. Provavelmente, tá? Isso nem sempre é verdade, depende do modelo estatístico utilizado para fazer isso. Mas provavelmente eles se cruzariam. E aqui, por exemplo, se fosse fazer um teste estatístico, seria legal fazer um teste ajustando para o risco basal de sangramento. O tamanho do AVC, no caso, né? Como as intervenções eram diferentes de acordo com o tamanho do AVC, eu faria ajustado para isso. Mas aí chama atenção. Mas aquela questão do desfecho modificado traz alguma curva, porque assim, em teoria você tirou pacientes depois da randomização. Então, se esses 3 pacientes eram, sei lá, todos com desfecho para o grupo. Isso tem que ver o que é justificado ou não, né? Porque tem TT modificado que é injustificado. Aqui no caso, o que aconteceu? Quando teve um centro que não seguiu o protocolo, a gente acabou assumindo todos. Isso é meio estranho. Esses 3 aí é meio estranho. Porque o certo seria ter reconhecido isso logo, né? Ter deixado os doentes na análise. Não teria muito por que tirar, a não ser que é uma questão ética muito grave aqui. Eu teria no telefone. Randomização errada acontece. Então, tem um estudo grande, volta me acontece randomizar 2 vezes e tal, isso não tem jeito, tem que excluir, né? E aí, se o N é grande, isso se dilui, não tem problema maior, assim, super grave, mas tem que ser evitado. E o terceiro é retirada de consentimento, aí esse está plenamente justificado. E se incluiu, aí... Mas você colocaria na análise do isso, né? Não, aí geralmente, retirada de consentimento você não pode incluir. Porque, na verdade, quando retira, o paciente pode retirar o consentimento assim, eu não quero vir aqui na consulta mais. Pode ser só isso. Aí você pode perguntar, eu posso usar os seus dados para fazer análise do estudo? Aí você pode incluir e você bota como isso, poderia fazer isso. Mas tem paciente que fala assim, não, eu não quero ter os meus dados para nada, estou fora. Isso é prerrogativa do participante da pesquisa retirar completamente o consentimento se ele desejar. E muitas vezes esses estudos, o que acontece? A família pode aceitar, e aí depois o familiar pode não querer. Isso pode acontecer, não quero que use meu dado. Isso pode acontecer. É muito ruim, né, quando isso acontece, mas a incidência geralmente é baixa, não contamina o seu resultado, e é muito melhor isso do que um estudo observacional, que não fez uma análise adequada, que não levou em conta os vieses. Porque a gente sempre acha que o problema é variável de confusão. Isso é um problema, mas o problema geralmente é tempo imortal, vários outros vieses dos estudos observacionais. Não sei, pouco que foi pouco aqui, né? Acho que aqui. Mas vocês vão descalcular o precoce todo mundo. É importante só lembrar, o precoce no Major era 6 dias. Acho que isso é. Você tem que esperar uma semana. Não sei se eu faria para todo mundo hoje. Não, faz sentido. Eu acho que aqui, como assim, não tem certo e errado, é o tipo de situação que é decisão compartilhada, né? Você está muito preocupado ali que a gente vai piorar, vai chocar, você não vai descolar, não vai dar um que ser pleno, né? Entendeu? Vamos resolver as coisas depois de ver, né? Sei lá, ele fez uma pneumonia com 5 dias lá, né? Por exemplo. Né? Então, acho que é uma... Agora o paciente está indo tudo bem e tal, já está na hora de ter alta, a neuro que a anticoagular já vai levar, se a anticoagular não tem, não precisa ficar esperando. Então, acho que é uma situação boa de compartilhar e, inclusive, eventualmente até falar assim, situações com a própria família. Esse risco. E eles apresentaram esse calor ordinal do ranking ou não? No lugar? No suplemento? Provavelmente o suplemento, eu não cheguei a... Tá. Só para ver se... Alguém chegou a ver? Não cheguei a ver isso. Quando saiu, eu fiquei meio puto. Eu falei assim, como é que pode que os caras não fizeram o teste de hipótese? Eu fiquei meio... Assim, mas faz sentido o que eles fizeram. Assim, não é uma coisa totalmente sem sentido, mas é muito difícil de interpretar.
Se for condizente com o que eles falaram, é isso. A estimativa do desfecho primário do orbital S é isso que eu ia falar. Foi lindo. Show de bola. Pedro, parabéns, gostei muito, você está aí na R1, você deu uma aula de R3 aí, entendeu? Acho que foi muito legal mesmo. Você é dos mais quietinhos, às vezes a gente não percebe. A Camila também deu uma aula excelentíssima, mas eu gostei muito de ver vocês aí apresentar. Então, sempre tem coisinhas para ajustar, mas eu gostei dos teus slides, tudo, então parabéns. Acho que está no caminho certo. Da próxima vez aproveite e cheque os caminhos. Valeu.